O adolescente também fala para você que, não posso fazer isso porque isso é muito difícil. Os meus falam, de 15, 14 anos. Porque às vezes eu vou falar, faça isso, eu sugiro que talvez, quem sabe, faça aquilo, e eles olham para mim e falam, mas isso é muito difícil. E sabe qual é a minha resposta para eles? Vocês são capazes de fazer coisas difíceis, todos nós somos. Todos os dias, todo mundo no mundo levanta, em algum momento do mundo e da vida, a gente vai fazer coisas difíceis, não é verdade, minha gente? Talvez o grau de dificuldade e a natureza da dificuldade seja diferente de uma pessoa para outra, mas todos nós, todos os dias, fazemos coisas difíceis. E por que eu estou falando isso? Essa plantinha aqui, que inclusive deveria estar falando baixo, que ela está dormindo nesse momento, ganhei em 2020. Sim, ali, bem no meio da pandemia. No ano em que eu planejava fazer a minha festa de 50 anos, no ano seguinte, mas tive que mudar os meus planos. E elas me trouxeram essa planta, não é nem uma flor. E eu olhei para essa planta e pensei, ainda mais naquela época, que eu estava tão deprimida com tudo aquilo, não vai resistir. Até porque, para quem me conhece, sabe que eu não sou a senhora das plantas e das flores. Elas nunca sobrevivem na minha mão. Eu pensei, não vai. E olha, 2024, e ela aqui firme e forte. Fui ao Brasil mês passado, passei 3 semanas e meia lá. Deixei ela aos cuidados do meu filho de 14 anos. Falei, cuida da minha planta? Ele falou, cuido, claro. Quando eu saí daqui, ela estava cheinha. Quando eu voltei, só tinham essas duas. Olhei para o meu filho e falei, meu filho, você falou que ia cuidar da minha planta. Aí ele falou assim para mim, viu, mami, eu falei para você que eu não sou capaz de fazer coisas difíceis. Enfim, isso foi só uma desculpa dele, porque ele esqueceu mesmo. Mas, para minha surpresa, eu cheguei, coloquei água, tenho colocado elas para tomar sol e tenho conversado com elas. Uma coisa que eu venho tentando fazer diferente na minha vida. Para minha surpresa, olha que interessante, nós temos 3 novas plantinhas. E ela me parece tão frágil, não é? Por que eu estou falando disso? Não, isso não é sobre a planta. Isso é sobre nós. Eu entendo que muitas vezes, já passei por várias situações na vida assim, que a gente está exausto, a gente está cansado, a gente está cansado mentalmente, emocionalmente, e a gente realmente acha que não vai conseguir. Mas olha só, minha gente, se a gente olhar para a natureza, a plantinha estava a ponto de fazer a passagem. E ela está lá, se refazendo, se revigorando. Eu sei, parece bobo, é uma planta, mas é uma metáfora. É uma maneira, se a gente olhar em volta para a natureza, ela está nos lembrando o tempo inteiro de que a gente pode se refazer sim. A gente pode, como é que é, sacudir a poeira e dar volta por cima? A gente pode. Não é para ser vídeo motivacional, mas de qualquer maneira eu senti no meu coração, olhei para a minha planta e resolvi vir aqui dividir com vocês. Eu espero que de alguma maneira isso chegue para quem precisa ouvir. E eu digo para você, você consegue. Vou falar para você a mesma coisa que eu falo para os meus filhos. Todos nós conseguimos e fazemos coisas difíceis todos os dias. A gente consegue. Eu, você e a plantinha.